Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quarta-feira, 9 de setembro, 23ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos propõe o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nos evangelhos há dois modos de expressar as bem-aventuranças. São Mateus as expressa no monte, por isso que é chamado o Sermão da Montanha, e São Lucas expressa ou narra as bem-aventuranças na planície, por isso que podemos chamar o Sermão da Planície. São Mateus coloca Jesus como o novo Moisés, por isso que Jesus narra as bem-aventuranças a partir do monte. Enquanto que São Lucas sintetiza as bem-aventuranças. Apenas hoje São Lucas narra 4 bem-aventuranças seguidas de 4 ais, como reverso, ou seja, como contraste. Nós ouvíamos São Lucas nos narrar: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aí vem o reverso em seguida: Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. As bem-aventuranças são consideradas a carta magna do cristianismo. Inclusive, o Evangelho da solenidade de Todos os Santos narra as bem-aventuranças para demonstrar que o caminho para se chegar à santidade perpassa e atravessa as bem-aventuranças. Aqui está toda a síntese do Evangelho. E o que há de belo nas bem-aventuranças é a felicidade. Por isso que o cristianismo é uma maneira de viver feliz. Todas as bem-aventuranças começam com a palavra felizes, Macário, bem-aventurados. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os pacificadores. Que beleza, meus irmãos e irmãs! E muitos, infelizmente, quando leem as bem-aventuranças, ficam até como que tristes, quando na verdade não compreenderam o Espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Veja bem, não se trata apenas dos pobres materialmente, mas os pobres em espírito. Os pobres em espírito são aquelas pessoas que dependem totalmente de Deus, confiam e esperam totalmente em Deus, não nas suas ideologias, não na sua conta bancária, não nas suas provisões, não na sua inteligência, mas depende totalmente de Deus. Não se trata apenas de ser pobre no sentido material, pois se a pobreza em si fosse causa da salvação, seria um insulto a alguém ajudar um necessitado. Se a pobreza fosse a causa maior para alguém ser santo, seria um pecado gravíssimo você ajudar e até tirar um pobre de uma situação de miséria.
Não se trata aqui apenas de interpretar o Evangelho no sentido material. Há muitos pobres que são miseráveis de espírito. Há muitos pobres que se fecham para a ação de Deus, como também há muitos pobres, tanto materialmente como no sentido também espiritual, que se abrem para a graça de Deus, como também há muitos ricos que se abrem à misericórdia de Deus, como por exemplo Zaqueu é um grande exemplo, é um grande protótipo e modelo. E também há muitos ricos que se fecham para a graça de Deus. A grande tendência, sabemos que quando uma pessoa começa a ter bens materiais, faz do seu dinheiro, das suas posses, o seu ídolo. Mas há algumas pessoas que aproveitam os bens materiais para ajudar outras, para partilhar com as outras, enfim, para usar de misericórdia. E ainda essa bem-aventurança, a primeira, ela é fundamental para se compreender as outras, ou seja, é a base. Seria estranhíssimo, impossível, se Nosso Senhor dissesse: felizes os puros de coração. Imagine se as bem-aventuranças começassem dessa forma. Para se chegar à pureza de coração, é preciso a pobreza em espírito, ou seja, para que haja o preenchimento, é preciso que haja o esvaziamento, é preciso que eu renuncie a mim mesmo. Para que eu seja misericordioso, é importante que eu seja pobre em espírito. Eu preciso colocar o fundamento da casa, que é a humildade. Para que eu possa encher um odre de vinho novo, eu preciso jogar fora o vinho velho. E a primeira bem-aventurança, os pobres, felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus, significa a base de todas as outras bem-aventuranças. Mas nosso Senhor vai citar os 4 ais, as 4 condenações, para aqueles que apenas enfatizam a vivência material, para aqueles que vivem apenas na dimensão do mundo, que dependem não de Deus, mas dependem de si mesmos, das provisões do mundo, da felicidade meramente material. Por isso, amados irmãos e irmãs, é muito importante hoje nós olharmos para nosso Senhor, que foi o primeiro bem-aventurado. Ele que foi o pobre em espírito. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Se colocou totalmente à mercê do Pai. Foi pobre de todas as formas. Nasceu numa manjedoura, não teve onde reclinar a cabeça e morreu numa cruz. Ele foi o manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele foi o puro por excelência, o puro de coração. Jesus foi o misericordioso. Sede misericordiosos, como o Pai Celestial é misericordioso. Felizes os misericordiosos. Jesus também foi o pacificador, foi o Rei da paz. Então, antes de Jesus propor as bem-aventuranças para os discípulos, para nós, ele foi o primeiro a vivê-las. E que hoje, amados irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para compreendermos profundamente o que Jesus nos transmite hoje. A alegria, a felicidade. Por isso que um santo sempre é alegre. Não se concebe um santo triste, porque é um triste santo. E nosso Senhor ainda nos fala: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. O interessante aqui é o por causa, a motivação do insulto, a motivação do ódio. Ou seja, o sofrimento em si não é condição para se chegar a Deus, se chegar ao reino de Deus. Mas a causa do sofrimento, o nome de Cristo. O mártir se faz não pelo sofrimento, mas
por causa do sofrimento. Ou seja, qual é a causa do sofrimento? É pela causa do sofrimento, que é o nome de Cristo. Geralmente, quando nós somos humilhados, insultados, ficamos tristes, ficamos extremamente abalados, e nosso Senhor diz: alegrai-vos. Se formos insultados pelo nome de Cristo, por causa de Cristo, essa é a condição para a alegria. Alegrai-vos. Por isso, se você está na comunidade apenas para ser compreendido, para ser elogiado, e achar que a condição para a salvação significa o reconhecimento meramente humano, cuidado. Leia bem essa bem-aventurança. Faça de um pedregulho um diamante. Faça da pedra um degrau. Mas tudo isso só tem sentido a partir de uma dimensão de fé. Tudo que acontecer na nossa vida é importante que seja visto a partir de uma dimensão de fé. Por exemplo, se alguém te insulta na comunidade porque tu vives bem o Evangelho, alegrai-vos. Agora, se alguém te insulta porque tu roubas, se alguém te insulta porque tu és desonesto, aí já são outros 500. Então, esse sofrimento não te leva ao céu. Mas se alguém te insulta porque tu testemunhas a palavra de Deus, alegrai-vos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.